Os processos de sucesso do cliente, de não simplesmente entregar o produto, mas manter um relacionamento ao longo da jornada do cliente, proporciona inclusive os feedbacks positivos que muitas vezes a gente acaba não tendo. Como que foi hoje a tua entrevista? Foi muito legal. Esse meu convidado, né, foi de grande aprendizado porque ele vem de uma área onde não necessariamente tu lida direto com o cliente. Ele trabalha com design, ele é um designer. Hoje ele atua como diretor de arte dentro de uma agência de marketing. E é bem bacana, assim, tu ouvindo ele contar sobre a transformação que ele causou dentro da área dele, dentro da empresa dele. A partir do meu curso, teve dois grandes aprendizados. Um processo, enfim, que ele faz uma apresentação para o cliente, defende o conceito do design do que ele está construindo, né, da peça que ele está construindo. E aí ele criou uma etapa anterior, ele faz um entendimento do cliente. Então, aquela questão que a gente desenvolve bastante no curso, que é a empatia. Todo mundo sabe o que é esse conceito, mas o bacana é que para que as pessoas de fato elas apliquem, você precisa dar estímulo. E nesse caso eu vejo muito claro os estímulos que eu mostrei no curso e dos exemplos que eu utilizei no curso. Ele desenvolveu uma etapa no projeto dele só para ter um entendimento maior do cliente, para daí conseguir se conectar com o cliente e, lógico, entregar o resultado que o cliente espera. E aí ele mesmo falou também que a área dele não tinha mais muito contato com o cliente, era só essas apresentações e eram de forma esporádica, e aí isso aproximou a ele ter um relacionamento mais forte com o cliente, porque ele conseguia simular, por exemplo, o que estava acontecendo na cabeça daquele cliente, e aí conseguia entender melhor como ele pensava, conseguia estruturar melhor o design dele e desenvolver uma conexão, um relacionamento mais forte com esse cliente. É muito legal Muito. ver um exemplo claro de que não é uma carreira, ela é Uhum, um conjunto de técnicas, habilidades, processos, procedimentos e métodos, de forma geral, que qualquer uhum, pessoa deveria desenvolver, independente se tá na linha de frente de atendimento, se está na retaguarda, enfim. Isso é realmente muito legal. E isso é uma coisa que eu acho que a gente já poderia deixar de dica, né, para o pessoal, que os processos de sucesso do cliente, de não simplesmente entregar o produto, mas manter um relacionamento ao longo da jornada do cliente, proporciona inclusive os feedbacks positivos que muitas vezes a uhum. gente acaba não tendo, né? Porque num contexto tradicional e antigo de relação cliente-fornecedor, aquele cliente recebia o produto, virava as costas e tu às vezes nem sabia o Uhum. nome dele, né? Sim. Agora, num processo de sucesso do cliente, tu sabe quem ele é e tu te relaciona com ele ao longo do uso do produto ou do serviço, te mantém essa relação próxima, permitindo então que a empresa tenha acesso não só a problemas como no passado, porque o cliente fazia questão de vir reclamar, mas também a Uhum. informações positivas a respeito do que ela está fazendo. O que é sensacional, né, Estevão? Porque, vamos lá, quantas vezes na vida a gente transformou a vida de um cliente e não teve nem ciência disso, né? Porque nem para aquela comemoração, para aquecer o nosso próprio coração, né, cara? Deixar a gente feliz, a gente não tem. E aí, se tu tem isso, tu acaba sabendo para que lado que tu tem que investir, aonde que Uhum. tu é melhor, tu te entusiasma em fazer mais a respeito daquilo, em continuar transformando a vida de clientes, e aí tu pode usar isso inclusive como um recurso no teu marketing, né? Tu pode Claro. pegar esse depoimento, levar lá para o setor de marketing e dizer assim, cara, aqui tem um ouro puro, pega isso na mão e leva para o mercado, porque as pessoas precisam saber disso. Boa, Guilherme. E tem outra questão ainda. A gente entende que a responsabilidade ela é mútua. Uma vez a gente não tinha medo de falar com o cliente ele é 100% certo. Uhum. Não, tem responsabilidades que são nossas, tem responsabilidades que são do cliente, e isso precisa ficar muito claro. Tanto é que isso faz parte de um processo dentro da jornada do cliente, a questão do alinhamento de expectativa. Quais são as responsabilidades? O fracasso ou o sucesso de um projeto ou de qualquer coisa, um serviço ou na academia, por exemplo. O fracasso ou o sucesso em diminuir as suas medidas, né? Ele está atrelado ao teu desempenho como cliente, todos os dias na academia, seguir aquela rotina, fazer o exercício de forma correta e, lógico, as orientações do profissional que está ali
executando, ele vai pedir para te fazer o exercício, vai te treinar para te fazer certo e vai te mostrar o resultado. Então, está atrelado a essas duas partes, né? Então, é muito importante isso. E isso tem que ser muito bem alinhado no início. Uma dica que eu queria entregar, então, para quem está aqui com a gente, é o seguinte: muitas das coisas que a gente faz de uma forma tradicional dentro da empresa não são conhecidas pelo cliente. A gente faz um mundaréu de coisas. E daí para o cliente parece só aquilo que ele enxerga que está fora da água. Sabe aquela imagem clássica do iceberg, que aparece só um pico para fora da água, mas para baixo da água tem um monte de trabalho? Muitas vezes é isso que acontece, porque o cliente não tem a obrigação de saber como que uma empresa resolve seus processos internamente. Então, uma dica que eu tenho para que o cliente ele perceba mais o trabalho sendo realizado e, por isso, tenha também uma percepção muito melhor a respeito do trabalho que está sendo feito e do resultado que está sendo entregue, é trazer ele um pouco mais para dentro do processo, inserir ele em mais decisões ou inserir ele em mais marcos estratégicos dentro do processo. Vou dar um exemplo de uma entrega que a gente fez semana passada, né? A gente tinha que fazer alguns anúncios para um cliente e aí a gente faz uma seleção, a gente garimpa fotos gratuitas, né, que poderiam ser colocadas nesses anúncios. E a gente garimpou muita foto, a gente foi selecionando essas fotos e a gente chegou em 82 fotos que a gente elegeu como possíveis de usar naquele conjunto de anúncios. A gente pegou essas 82 fotos, tratamos essas 82 fotos e ao invés de simplesmente agora vamos fazer os anúncios, a gente pegou o cliente e mostrou para ele: olha, cliente, a gente fez um garimpo aqui, passamos por uma centena de fotos, a gente selecionou essas 82, tratamos essas 82 e a nossa ideia é usar elas agora, experimentando elas nos anúncios. Legal. O que tu acha? Se ele não tivesse visto isso, ele ia só ver os anúncios finalizados, aqueles últimos que foram de fato ao ar e que a gente veiculou. Mas não, ele participou do processo, ele opinou antes na etapa de redação, ele opinou naquela etapa. A gente perguntou para ele: tu quer ajudar a escolher essas 82 imagens? Ele não ia saber que ia ter 82 imagens trabalhadas e prontas para anunciar. Ele ia só ver um anúncio lá no ar, e eventualmente daí ele ia ver: ah, legal, tá anunciando, mas ele não sabe o tanto de trabalho que foi feito até chegar ali. Então envolve a pessoa para que ela se sinta também parte do resultado. E daí ela vai entender que aquele resultado é parcialmente responsabilidade dela, parcialmente responsabilidade da empresa. Quando o resultado acontece, ela vai ficar muito feliz, porque ela também participou junto, sabe? E isso faz com que a relação fique muito mais positiva. Tem uma informação bem importante que é relacionado a isso que tu falou, de deixar claro para o cliente qual foi o processo, né? O Vinícius, ele falou o seguinte, ó: a partir dessa conexão, então, de entender o que o cliente de fato queria, eles começaram a ter liberdade, porque chegava o cliente lá: eu quero te pagar um post e eu quero que tu transforme o mundo. Tipo, mais ou menos isso. E aqui, quer fazer um anúncio, esse anúncio vai fazer ele virar Apple. Isso aí, a gente vive esse contexto, a gente precisa explicar, até porque o cliente, ele não é quem fez marketing, quem estudou isso, quem está há 12 anos no mercado, nem nós. Então, o cliente, ele cuida do negócio dele, é um administrador, enfim, não tem que saber também disso. E aí eles tiveram mais liberdade, essa conexão possibilitou coisa que eles não falavam, esse alinhamento de expectativas eles não falavam, eles aceitavam. E aí o que acontecia? Aí o cliente, lógico, eles não conseguiam atingir a expectativa do cliente, eles não alinhavam a expectativa, não atingiam a expectativa do cliente, e aí o cliente cancelava. Aí essa conexão possibilitou uma maior intimidade. E aí, com essa maior intimidade, eles diziam o seguinte: esse post, ele não vai resolver o teu problema, entende? Tu não vai vender milhões com esse post. A tua expectativa está desalinhada com o resultado possível. Isso. Tu precisa contemplar uma campanha inteira com isso. E aí, o que acontece? Eles acabaram o quê? Aumentando os contratos, aumentando os FIIs, né, as mensalidades, e os clientes passaram a ficar mais satisfeitos. Quem é hipossuficiente é o que a gente fala dentro do direito, né, dentro do direito do consumidor, o lado fraco de conhecimento, né? Então a pessoa, ela olha para o fornecedor e ela acaba muitas vezes
comprando algo que ela não conhece o suficiente para entender se aquilo vai ou não sanar a sua necessidade. Aquele cliente, ele confia muito no fornecedor, né? Então, só que ao ponto em que ele compra sem revelar suas expectativas e o fornecedor não pergunta, ele está só pelo cliente, pelo dinheiro dele para vender um contrato novo, o que acontece? Isso aí é um contrato de morte, não é um contrato de vida. O cliente não revelou o que ele queria porque ele se sentia incapaz de saber o que fazer naquela relação de compra. O fornecedor simplesmente queria vender. E aí, o que o cliente esperava nunca era concretizado. E o que o fornecedor podia entregar era muito menos. Então, realmente nunca se encontravam essas duas coisas, né? E aí, o que acontece? No momento que tu passa a questionar muito mais o cliente, ouvir muito mais ele, buscando realmente perder venda quando não dá para vender, e conseguir clientes que tenham um potencial realmente de sucesso, inevitavelmente a tua empresa ela vende mais, porque o cliente que está comprando, ele está muito mais consciente do que ele precisa comprar, logo ele compra mais. Ele não vai comprar ali, sei lá, um pacotinho de 4 posts no Instagram por mês, achando que aquilo ali vai lotar a empresa dele, vai gerar um monte de venda na empresa dele. Ele acha que simplesmente botar ali um post aleatório, então vai fazer aquilo acontecer, né? E tem empresa que é isso aí, ele quer vender os 4 posts por mês e quer ter um monte de cliente, azar do que está dando certo ou não. Ele só simplesmente entrega e era isso. O fator preço é o 8º fator de decisão. Então, se você explicar para ele que existe um caminho para o resultado, que você precisa plantar uma semente e aí a semente cresce uma árvorezinha, você tem que podar os galhos e aí depois vai crescendo a árvore e aí o fruto só vai dar lá depois de um tempo, o fruto ou a sombra, porque quem planta uma árvore pode criar uma sombra também, né? O melhor de tudo é comer o fruto da árvore na sombra dela. Exatamente! Boa! Então, se tu contar isso para ele, toda essa questão, o cliente vai entender e ele vai acabar comprando teu serviço. Esse pensamento que esse meu aluno desenvolveu, levou para a empresa, gerou essa troca de mindset, mais o meu estímulo, ele levou para dentro e eles conseguiram gerar essa conexão com os clientes deles que cresceu, aumentou a satisfação, o cliente ele expandiu mais, né? Ele adquiriu mais produtos ou serviços ao longo da jornada dele. O melhor é quando o fruto cai e desse fruto dá outros frutos. Aí nós temos a indicação. A indicação também está na nossa jornada. Muito boa. Sensacional. Esse aí, com certeza, é o melhor, né? E aí a gente forma um pomar de clientes felizes, né, cara? O resultado crescendo exponencialmente. Olha aí, cara, que legal. Muito legal mesmo.